Olá você, telespectador, telespectadora da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um Diálogo e Política. Hoje a gente traz uma entrevistada super especial, o nome dela é Andrea Gomes, que já está aqui ao meu lado. Ela que é professora, advogada e também presidente da Comissão do Advogado Iniciante da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui de Mossoró, né? Ela é especialista em direito previdenciário, com experiência em direito do consumidor e também em direito de família, que é o nosso tema do programa de hoje. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada, Bênia. Olá, telespectadores. É uma satisfação estar aqui com você para a gente conversar hoje nesse programa que é tão esperado pela comunidade, porque traz informações de direito, informações políticas que são importantes para a nossa comunidade. Perfeito. Então já vamos começar, né, levando aí para o nosso telespectador o que é direito de família, né? Se encaixa o direito de família, André? Então, o direito de família, Bênia, ele é bem amplo. Ele atende demandas que envolvem pessoas que constituem uma relação, também atende demandas que envolvem o direito de crianças, quando tem a ver com pensão alimentícia, quando essa criança está no meio de um divórcio também. O direito de família vai abranger as necessidades dos cônjuges e as necessidades das crianças envolvidas naquela relação também, a depender do que esteja sendo analisado naquela situação. Andréia, e quando a sociedade muda, né, os contextos sociais eles vão se transformando, também as noções sobre os relacionamentos, sobre família vão mudando, né? Então novas modalidades vão surgindo. Por exemplo, a gente tem o casamento, a gente tem a união estável, tem várias outras modalidades e tem também a maneira como a lei reconhece esses relacionamentos, né? Hoje em dia também o direito também, ele prevê a relação homoafetiva. Então, esse também é um ganho para a sociedade, né? É sim, Bênia. A gente sabe que o direito, ele acompanha a sociedade. Então, a legislação, ela nasce das necessidades advindas da sociedade atual. Então, nada mais justo do que acompanhar os novos modelos de família que existem, os novos modelos de relacionamentos, e uma maneira de reconhecer e respeitar essas modalidades de relacionamento é através da legislação. Então, a gente pode dizer que sim, que existe sim uma legislação que tem acompanhado esses novos modos de viver, esses novos modos de se unirem, né? E, em respeito a isso, as pessoas têm que cumprir o que está na legislação, né? Sejam os espectadores para respeitar aquela união, seja uma união homoafetiva ou não, mas também tem que cumprir o que está posto na norma. E essa questão do conselho de família, antigamente era muito mais voltado ao marido, à esposa e os filhos, né? E hoje não, hoje a união homoafetiva também tem a relação entre, por exemplo, uma filha, uma avó e um outro parente, de repente é também considerado família. Então são várias maneiras de se conceituar a família hoje no Brasil, né? Exatamente. E assim como as demais áreas do direito, o direito de família também tem acompanhado a sociedade. Então, à medida em que a gente sabe que sempre houve, né? Netos que são criados por avós, mãe que cria o filho sozinho, ou o pai que cria o filho sozinho, mas com o tempo isso foi se tornando cada vez mais presente. E foram surgindo algumas implicações no direito que precisava positivar de uma maneira mais certa o direito dessas pessoas que estão envolvidas nessa nova constituição de família. Então, hoje o Código Civil, ele admite essas novas modalidades de família, assim como as novas modalidades de união. E as motivações também mudaram, né, com a transformação da sociedade. Antigamente era motivações religiosas, socioeconômicas, sociais. Hoje é mais, digamos, sob o vínculo da realização, da afetividade, né? Exatamente, importante a gente falar nisso, porque algumas pessoas chegam a pensar que o direito é algo pragmático ali, que está fixo, que é imutável, quando na verdade não é. O direito, ele é feito através das necessidades que surgem na sociedade. Então, se há uma necessidade no momento de se observar e de se respeitar uma nova constituição de família,
o direito ele é quase que obrigado a reconhecer isso através de uma norma. E isso surge como? As pessoas falando, as pessoas indo ao Congresso. Não é bem assim. Quando começam a surgir demandas judiciais que precisam ser resolvidas de alguma maneira, que não está ainda positivado, não está na norma, não tem uma legislação específica, o judiciário começa a dar soluções e começam a surgir decisões. Essas decisões, elas são chamadas de jurisprudências. E elas têm quase que o mesmo poder de uma lei. Existe uma pirâmide, né? Ela fica abaixo do topo da legislação, mas ela tem o poder, sim, de orientar as decisões futuras a partir daqueles julgados que são na mesma nuance, né? Que são na mesma seara. Então, quando foi surgindo muitas questões no judiciário referente às maneiras como as pessoas estavam convivendo, aos relacionamentos, ao casamento, aquela união que não era reconhecida, o antigo concubinato, né? Então, o direito ele se viu obrigado a postular na norma algumas decisões que conseguissem acompanhar esses novos formatos. E a partir daí, a sociedade foi tomando conhecimento disso e isso transparece nas pessoas também. Quando as pessoas elas sabem que existe uma legislação, ainda que não seja uma lei específica, mas existe, por exemplo, jurisprudências favorável àquele novo modelo de união, as pessoas elas se sentem induzidas a respeitar. Por mais que isso deve ser algo inato da gente respeitar qualquer forma de união, qualquer forma de constituição de família, quando a lei ela ampara essas pessoas e esses novos modelos, nós também nos condicionamos a respeitar e a amparar. É verdade. Como você bem pontuou aí, a jurisprudência, né, que é o entendimento aí de, por exemplo, a STF, né, alguns julgados, e tem essa confusão, né, justamente as pessoas dizem que o STF quer legislar no Brasil sobre tudo, e não é bem assim, né, muitas vezes quando a Casa Legislativa ela se omite de alguma forma, tem que haver esse entendimento, essa jurisprudência, né, a respeito do tema. Exatamente. E como a gente não tem ainda a capacidade de criar uma legislação de maneira célere, como a gente estava conversando até antes, o Código Civil de 2002 ainda, e de 2002 para cá tiveram muitas mudanças, e é considerado um código novo com relação aos demais códigos que a gente tem e a outras legislações. Então, a maneira mais coerente de se apoiar, de se justificar essas demandas que ocorrem no judiciário são através desses julgados, que eles vão respaldar as decisões do judiciário, porque o juízo ele não pode tirar uma decisão da cabeça dele, do bem entender. Ou tem que estar na norma, ou na jurisprudência, na doutrina também, que são nos estudiosos daquela área. Então, a sociedade ela precisa ser esclarecida sobre isso para entender que não é o STF legislar sobre tudo. Ele se posicionar quando há necessidade. Verdade. E a gente falava aqui nos bastidores sobre a questão do período da pandemia, né? Que foi um divisor de águas, não só para o mundo, mas também para o direito, né, Andréia? Exatamente. Na pandemia, surgiram outras necessidades, e como a gente já conversou, as necessidades elas fazem surgir também as normas, e passou-se a se enxergar outros modos de conviver. Como a gente bem sabe, está sendo alvo de polêmica e de muitas matérias no jornalismo, a nova modalidade de relacionamento, que é o contrato de namoro, que justamente surgiu na época da pandemia, pela necessidade de as pessoas estarem juntas, mas por aquela necessidade do momento, e não haver ali o objetivo de constituir família, não haver ali uma dependência financeira, tanto do homem com a mulher, como da mulher com o homem, ou como for formado esse casal. Mas é bom a gente deixar claro que o contrato de namoro não extinguiu o casamento, não extinguiu a união estável, é uma nova modalidade. Então, há algumas diferenças que precisam ser observadas quando se vai fazer o contrato de namoro, né? Assim como a união estável, o contrato de namoro também deve ser feito no cartório. É algo razoavelmente simples, onde se leva os documentos pessoais, comprovante de residência, e o tabelionato vai fazer
Às vezes, em alguns cartórios já tem até o modelo, vai fazer o questionário, vai preencher e vai fazer o documento que declara que o que se constitui naquela relação é um namoro. E o que é que precisa existir para não ser união estável e para ser o namoro? A gente costuma dizer que é o que precisa não existir. Não pode existir dependência financeira de um para com o outro e nem pode existir, naquele momento, a intenção de constituir família. Se existir esses dois pressupostos, a gente começa a analisar do ponto de vista que será uma união estável e não mais um namoro. E a gente vê inúmeras matérias, né, nos jornais a respeito desse tema, que a gente achava que era só celebridade, né, que costumava usar para poder dividir ali bem direitinho a responsabilidade de cada um, mas tem se tornado uma prática muito mais comum do que a gente imagina, né? Exatamente, até por uma questão de proteção financeira, uma proteção previdenciária, porque se uma pessoa hoje convive em união estável, ela é casada com alguém, se ela chegar a ficar dependente, né, se houver um acidente ou algo nesse sentido, o seu cônjuge será o responsável. Mas no caso de ser um contrato namoro, por exemplo, não é bem assim. Como não havia ali uma intenção de constituir família, uma dependência financeira de um para com o outro, não obrigatoriamente aquele cônjuge vai estar condicionado a cuidar, digamos assim, daquela pessoa que agora é dependente. E também as questões previdenciárias, né? A gente sabe que quando há dependência financeira e quando há outros requisitos também, que isso fica para outra conversa, mas é uma questão previdenciária. Quando um dos cônjuges falece, surge o direito do outro requerer junto ao INSS ou de uma previdência própria algum benefício, no contrato de namoro não vai ser bem assim. Mas existia o contrato de namoro e com o tempo se constituiu família ou se constituiu uma relação que havia uma dependência financeira e por haver o contrato de namoro, o cônjuge que está vivo com relação ao cônjuge que faleceu não vai ter o direito a um benefício, não é bem assim. Tudo vai ser analisado. Se a situação mudou e se consegue se provar que na data do óbito as pessoas e os dois estavam convivendo em união estável, seja através de fotografia, através de testemunhos, através de outros documentos, e vai sim ficar demonstrado e pode surgir sim o direito da pessoa requerer um benefício previdenciário. Tá aí, muitas informações e esclarecimentos para você aí do outro lado. A gente vai fazer uma rápida pausa agora, mas a gente volta já com mais diálogo e política. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação e muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política.
Hoje a gente está aqui com Andréia Gomes, ela que é professora, advogada, presidente da Comissão do Advogado Iniciante da OAB, a subseção aqui de Mossoró, especialista em direito previdenciário, com experiência em direito do consumidor e em direito de família, que é o tema do nosso programa de hoje. No primeiro bloco a gente falava, né, sobre essas mudanças, os novos contextos sociais, né, as caracterizações de família que hoje são múltiplas na nossa sociedade e também falava um pouquinho sobre o contrato de namoro, né, Andréia? E minha dúvida é, quanto às cláusulas, né, o que os namorados podem incluir nesse contrato? Pronto, o contrato de namoro, ele não é prefixado. Existem alguns modelos nos próprios cartórios, na internet também tem alguns modelos de contrato de namoro, e vai se declarar basicamente que existem duas pessoas que namoram, né, no sentido amplo mesmo da palavra, que não possuem a intenção de constituir família, que não possuem dependência financeira e que no momento convivem apenas em namoro. E por que isso é feito? Por que tem surgido esses contratos de namoro? Porque há algum tempo atrás, quando surgiu a questão da união estável, começou-se a ter uma concepção equivocada de que todo relacionamento era uma união estável. A pessoa namorava por um período de tempo, considerava a união estável. Não é bem assim, porque não é só o tempo que configura uma união estável ou um contrato de namoro. A pessoa pode namorar durante 10 anos, pode inclusive um dormir na casa do outro, visitar, fazer viagens juntas, desde que não haja a dependência financeira e não haja a intenção inequívoca de constituir família, ainda pode ser considerado contrato de namoro. Assim como as pessoas podem morar em lugares separados, não viajar juntos, mas constituem família ou têm a intenção de constituir e têm uma dependência financeira, pode estar ali existindo uma união estável. Então, isso é algo a se analisar dependendo da situação concreta. Não é algo pré-fixado. Como todo mundo do direito costuma dizer, depende, né? Depende. Pode ser, mas depende. A palavra-chave é essa. Andréia, eu queria que você explicasse pra gente por que o contrato de namoro entra no direito de família, né? Já que o objetivo não é ali constituir uma família. Certo. O contrato de namoro, como a gente já conversou, ele rege uma relação, né, entre as duas pessoas que não têm a intenção de constituir família, nem têm independência financeira, mas entra no direito de família por quê? Porque aquela relação ela pode se desenvolver e vir a nascer um filho, por exemplo, daquela relação, e aquele filho ele vai ter um amparo do direito de família para fazer com que seus direitos eles sejam resguardados. Ai, André, nasceu um filho naquele contrato de namoro. O contrato de namoro ele vai ser extinto automaticamente? Aí a palavrinha-chave, depende. Vai depender do lapso temporal existente entre aquele contrato de namoro e o nascimento do filho. Vai depender de como se deu esse contrato de namoro, quais eram as cláusulas que estavam postas no momento da confecção do contrato. E o filho que nasce durante a constância de um contrato de namoro, de uma união estável, de um relacionamento que não esteja dentro do casamento, que não esteja dentro do contrato de namoro, nem de uma união estável, ele possui os mesmos direitos de um filho, que o que as pessoas chamavam antigamente de um filho legítimo, de um filho que nasce na constância de um casamento. Porque, como a gente já conversou, a criança que nasce de uma relação extraconjugal, por exemplo, ela não pode ser penalizada porque nasceu de uma relação que não tinha o objetivo de ser um casamento, de ser uma união estável. Então, ela vai ser resguardada dos mesmos direitos de uma criança que nasce na constância de um casamento também. Então, por esse e por outros fatores, o contrato de namoro ele tem sido analisado, apesar de não haver uma legislação específica, né, ainda, mas ele tem sido conversado, analisado dentro da seara do direito de família. E já, por exemplo, eu sei que as cláusulas podem reter esse direito, mas já houve, por exemplo, um contrato de namoro que deu o direito da pessoa receber pensão depois que terminou, algum caso assim extravagante que você tenha visto aí no direito? Sim, sim. Por exemplo, o casal fez o contrato de namoro, passou um decurso considerável de tempo,
Eles não extinguiram aquele contrato de namoro, porque existe a possibilidade da dissolução do contrato de namoro, assim como da união estável, vamos deixar claro isso também. Vai no mesmo cartório que brotou? Vai lá no mesmo cartório, não, a gente não namora mais, ou rasga ali, parou de existir, né? Porque as situações, elas mudam. E a pessoa tinha feito o contrato de namoro, aí o cônjuge, por exemplo, ganhou na loteria, algo nesse sentido, mas naquela época em que eles estavam convivendo e que ele ganhou na loteria, não era mais um mero namoro. Eles já conviviam juntos, de fato e de direito. Já existiam imóveis comprados em nome de um e do outro na constância do casamento. Existiam contas conjuntas e existia dependência financeira, né? Um pagava conta do telefone do outro. Um fazia compras para o outro, pagava plano de saúde, tudo isso foi consolidando uma união estável. E consegue sim comprovar, apesar do documento que existia de direito ali ser o contrato de namoro, que os fatos comprovam é diferente, e é o que vai ser analisado judicialmente quando vai se requerer algum direito nesse sentido, seja de uma questão previdenciária, seja na partilha de algum bem, e tudo mais. Vai depender de como está no momento. André, por isso que é muito importante, né, na hora de confeccionar esses documentos, né, de buscar essas vias, buscar também uma pessoa, um advogado, uma advogada, enfim, que tenha experiência, né? Para poder orientar justamente nessas questões. Isso mesmo, Bênia, porque o que tem havido uma interpretação equivocada, tanto das pessoas que buscam fazer esse contrato de namoro, quanto dos telespectadores que veem isso acontecer. Vamos fazer um contrato de namoro e aqui a gente fica resguardado 100%. O que é meu, o que é seu. A gente pode morar junto, a gente pode viajar, a gente pode ganhar muito dinheiro, eu pago suas contas, paga a minha, mas quando a gente separar é cada um para o seu lado. Não é bem assim que acontece. Longe de ser romântico, o contrato de namoro, ele está para resguardar o direito daquele momento, daquela situação, mas a situação mudou. E no calor do momento e da paixão, o casal não se lembrou ou não achou que era necessário fazer o contrato de namoro ou o casamento, né, em si. E daí, nenhum vai ter direito a nada do que eles constituíram juntos. Vai sim, se constituíram juntos, se um dependia do outro, se eles viviam como se casados fossem, vai estar aí consolidada uma união estável. É tanto que a união estável, ela não pressupõe o documento no cartório. Pressupõe apenas a relação entre duas pessoas que têm a intenção ou que já constituíram família e que uma depende financeiramente da outra ou vice-versa. E a gente agora vai ter que ficar de olho, até no presente que a gente dá, não, presentes dados, a depender da constância que se dá esse presente, do volume, né? É apenas um presente, não vai ficar aí comprovado ou corroborar aí que existe uma dependência financeira de um para com o outro. Tá aí, então muita atenção. E se você quer fazer um contrato de namoro, né, busque primeiramente uma orientação de um profissional, de uma profissional, para que você aí não passe vexame depois, né, André? Exatamente. E eu queria finalizar essa entrevista falando também sobre a comissão, né, sobre o trabalho que é desempenhado, né, pela comissão do advogado iniciante aqui em Mossoró. Eu queria que você explicasse para a gente e para o nosso telespectador como é que funciona e também para os estudantes, né, de plantão que estão aí finalizando o curso, a graduação, que passaram na UAB e querem buscar essa orientação também com a profissional. Sim, a comissão do advogado iniciante da UAB Mossoró, hoje presidida por mim, ela está apta a receber os novos advogados ou a quem esteja concluindo a graduação em Direito e precise de alguma orientação ou de uma conversa, seja da mais simples que for, para ingressar naquele novo mundo, porque é tudo muito novo quando a gente se forma em Direito, ou seja, em qualquer outra área, né? E a gente se sentir amparado e saber que existe um corpo de pessoas ali que está para te ajudar, isso é muito importante. Então, a gente tem grupos de WhatsApp que a OAB organiza para esses novos advogados. A gente tem também
alguns eventos que são direcionados para esse público, como, por exemplo, o PJS Simulado, ou o curso de iniciação à advocacia, que a gente tem feito aqui na sede da OAB Mossoró. E tem sempre tido um público majoritário de pessoas que acabaram de concluir a graduação. Às vezes nem passou na OAB ainda, mas tem o desejo, tem o interesse. Então, nos procura, que a gente pode ajudar, seja na dúvida mais simples até um procedimento mais burocrático. E a própria subseção também tem várias outras comissões, né? Então, se a pessoa quiser também saber informações de outras áreas, pode buscar a subseção Mossoró, que fica onde, Andréia? Tem também no Instagram, né? Exatamente. No Instagram da OAB Mossoró, você vai encontrar links que lhe direcionam para um site, onde tem o endereço da nossa sede, onde tem também alguns os formulários que podem ser preenchidos por advogados e advogadas que queiram fazer parte da comissão. Como você falou, a gente tem muitas comissões, tem mais de 20 comissões hoje em dia, a maioria delas bastante atuantes. Então, quem tem interesse em participar de uma dessas comissões e já é advogado ou é estagiário, porque é a comissão de apoio ao advogado iniciante e ao estagiário da OAB Mossoró, pode entrar lá no site, através do nosso Instagram, e preencher o formulário. É algo bem simples, sem muita burocracia. Ou, se achar mais pertinente, também pode ligar para a secretaria da OAB ou entrar em contato com algum dos presidentes de comissões, que a gente vai orientar direitinho e vai dar o apoio necessário. Tá aí. Andréia, quero agradecer pela sua presença aqui no Diálogo e Política, deixar o convite aberto para que você venha outras vezes, orientar a gente, trazer informações, esclarecimentos. E você que está aí do outro lado também, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Andréia, quer deixar alguma mensagem final para os nossos telespectadores? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nessa conversa com você, tão agradável e tão necessária na atualidade. E também me coloco à disposição, precisando, a gente estando com a agenda, a gente consegue vir sim para ter essa conversa. É uma contrapartida que nós advogados devemos dar à sociedade. É trazer informações para que as pessoas elas sejam informadas e consigam resolver até algumas de suas demandas, sem precisar recorrer ao judiciário, porque algumas coisas bem simples, como a gente acabou de conversar, às vezes evita que a pessoa tenha um desgaste emocional, um gasto financeiro, um investimento de tempo desnecessário muitas vezes. Então, é uma contribuição que nós advogados damos para a sociedade como contrapartida do reconhecimento que a gente tem. E a gente que agradece, né? E você que está aí do outro lado, você já sabe, os nossos compromissos são sempre às sextas, 7 da noite. As nossas reprises você acompanha ao longo da grade de programação aqui da TV Câmara, pelos canais 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Se você perder o nosso conteúdo ao vivo, não tem problema, é só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e a gente se vê.